Fala pessoal, tudo bem? Professor Adriano aqui. Nesse vídeo a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito da nossa atividade mapa da disciplina Medidas e Avaliação em Educação Física. A ideia aqui é deixar um pouquinho mais clara a atividade, tá? Trazer alguns pontos de atenção para que vocês possam desenvolver essa atividade da melhor forma. Tenho certeza que vocês já entraram lá no estúdio, no ambiente da disciplina, verificaram, fizeram a leitura dessa atividade e viram que o nosso texto base ele vai contextualizar a gente dentro do tema da antropometria. Então, ele vai falar rapidamente o que é antropometria, a importância dela e como que nós da educação física utilizamos, né, dessa ciência. Então, com base nessas informações, a nossa atividade mapa ela vai dizer o seguinte: seguramente você saberia dizer quais métodos, procedimentos e equipamentos podem ser utilizados para uma avaliação antropométrica? Nessa atividade mapa, suponha que você foi convidado ou convidada a estagiar em uma clínica de personal trainer e uma das primeiras atividades foi acompanhar o profissional em duas avaliações. Para auxiliar o profissional, ele lhe entregou um arquivo contendo três tarefas, com registro dessas avaliações para que sejam feitas as devidas análises, bem como algumas perguntas para testar seus conhecimentos. Essas tarefas estão descritas no modelo MAPA, Medidas e Avaliação em Educação Física, certo? Então, são três tarefas que vocês têm que cumprir para essa atividade. Todas essas tarefas estão descritas lá no modelo de mapa, da disciplina, certo? Então, a gente tem mais algumas informações específicas da atividade. Orientações para a realização da atividade. Faça o download do arquivo Modelo de Mapa, Medidas e Avaliação em Educação Física, que se encontra no material da disciplina. É importante que vocês façam, né, esse download desse documento, porque lá estão descritas as tarefas que vocês têm que fazer e, além disso, os campos onde vocês têm que responder cada uma dessas tarefas, né? E vocês já sabem que é por meio do modelo de mapa que vocês fazem a entrega da atividade de vocês, certo? Além disso, leia atentamente todas as informações e tire suas dúvidas com o professor mediador antes de entregar a sua atividade. Então, à medida que vocês vão desenvolvendo as atividades, façam anotações das dúvidas que vocês têm e entrem sempre com bastante antecedência em contato com os professores mediadores para tirarem essas dúvidas, certo? Siga todas as orientações contidas no modelo de mapa. Utilize o livro PDF da disciplina como principal fonte de apoio. Então, o livro vai auxiliar vocês a responderem todas as atividades todas as questões que compõem essa atividade de mapa, certo? Então, utilizem ele como base de pesquisa de vocês. Antes de entregar a atividade, confira se o arquivo está correto. Poderá ser entregue o arquivo em formato Word ou PDF. Orientações gerais. Muito importante, você deverá entregar essa atividade apenas por meio do modelo de mapa, como eu já disse. Utilize o livro PDF como principal fonte de apoio, aí, ó, reforçando o que eu já falei. Cópia parcial ou total serão zeradas, então cuidado na hora de compartilhar as atividades, hein? Todas as atividades do curso são avaliadas conforme o que está sendo solicitado e as instruções fornecidas. Sendo assim, o descumprimento dessas orientações sempre acarreta algum desconto de nota. Então, façam o download, façam a leitura, tirem suas dúvidas, certo? Não deixem nada passar. Se tem dúvida, não fiquem com receio de mandar a pergunta, né, para o mediador. Não fiquem com vergonha de mandar a pergunta. Mandem, tirem essas dúvidas e respondam conforme o que está sendo solicitado e orientado, ok? Bom, pessoal, então o que a gente vai começar a conversar a partir de agora são as informações que vocês encontram lá no modelo de mapa, tá? Então, como foi dito lá já no enunciado, a gente tem algumas fichas de avaliações. E essas fichas estão descritas no modelo de mapa. Quais são as informações que a gente tem nessas fichas? Vamos lá. Ficha de avaliação 1, a gente tem a data da avaliação, o nome do avaliado, sexo, data de nascimento, massa corporal
estatura, circunferência de cintura, e aí a gente também tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dobras cutâneas, e para cada dobra cutânea a gente tem uma medida, certo? 3 medidas. Então eu tenho 3 medidas da dobra cutânea do peitoral, abdômen, tríceps, coxa, suprailíaca, axilar média e subescapular, certo? E aí a gente tem uma ficha de avaliação 2 também com as mesmas informações, em relação à data de avaliação, nome, sexo, data de nascimento, massa corporal, estatura, circunferência de cintura, e também temos, né, 7 dobras cutâneas com 3 medidas cada uma. Feita a análise, né, dessas informações das 2 fichas, façam a leitura com calma e atenção, ok? Façam também anotações, caso vocês achem necessários aí em alguma folha, para vocês poderem estar desenvolvendo a atividade mais para frente. Então vamos à nossa primeira atividade. A primeira atividade é em relação ao protocolo e procedimento de coleta das medidas. Então, lá diz o seguinte: a escolha de um teste deve respeitar principalmente a população para a qual ele foi desenvolvido. Além disso, é de fundamental importância seguir as orientações dos protocolos para que as medidas barra resultados forneçam informações confiáveis. Nesse contexto, responda as questões que seguem abaixo. Questão 1. Segundo o material da disciplina, quais as orientações para realizar a medida da massa corporal? Então, vocês vão voltar lá no livro de vocês, vão verificar quais são as orientações para que a gente possa realizar a medida da massa corporal, certo? Então, descrevam todas essas orientações e informações aqui na questão 1. Questão 2. De acordo com o material da disciplina, quais as orientações para realizar a medida da estatura? Da mesma maneira que vocês procederam para a massa corporal, vocês vão proceder agora para descrever essas orientações, né, da medida da estatura. Questão 3. Conforme consta no material da disciplina, quais são as 2 formas de realizar a medida da circunferência de cintura? Então, lá no material da disciplina, existem 2 formas que estão descritas. Vocês vão descrever essas 2 formas aqui nessa questão, certo? Questão 4. A figura 1, logo abaixo, ilustra a localização de alguns dos pontos anatômicos para a mensuração das dobras cutâneas. Vamos ver essa figura 1. Certo. Aqui a gente tem a figura 1, né, o indivíduo de frente e o indivíduo de costas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que a gente tem de escrever, certo? Então, considerando essa figura, de acordo com a identificação da localização, preencha o quadro a seguir com o nome da dobra cutânea. Então, é moleza, né? A gente tem a identificação da localização e aqui a gente tem o nome da dobra cutânea. Então, tá, vamos lá. Por exemplo, a localização 1. A 1 eu vejo aqui na minha figura 1, no meu boneco, onde que ela está localizada. Ah, essa aqui é tal. Então, eu coloco o nome dessa dobra aqui no 1. Vou lá no 2, faço da mesma maneira. 3, 4, 5, 6, 7. E preencho todo o quadro, ok? Ah, Adriano, mas eu não acho essa figura no meu livro. Não tem problema. Com base nas imagens que tem no livro, dá para responder tranquilamente essa questão, ok? É só prestar atenção na localização do ponto anatômico e verificar lá no livro aonde que ela se encaixa dentro daquelas figuras que explicam sobre os pontos anatômicos. Atividade 2. Análise da composição corporal. Então, considerando as informações das fichas de avaliação, nessa atividade 2, você irá estimar o percentual de gordura corporal, a massa gorda e a massa isenta de gordura da Marcela e do André, que são os 2 avaliados, tá? Atenção, para realizar essas estimativas, você deverá consultar o livro da disciplina. Para responder essa atividade, preencha os campos abaixo com as informações solicitadas.
Então, qual é a questão 1 dessa segunda atividade? Cálculo completo e o resultado da densidade corporal da Marcela. Utilize a fórmula de 7 dobras de Jackson Pollock e Ward, certo? Então, aqui vocês já têm a fórmula que vocês vão utilizar. É só vocês irem lá no livro da disciplina verificar qual que é essa equação de 7 dobras de Jackson Pollock e Ward e realizar o cálculo da densidade corporal da Marcela, certo? Coloquem todo o cálculo completo. Ó, cálculo completo, além do resultado, certo? Colocou só o resultado, provavelmente vai ter desconto de nota. Colocou só o cálculo, provavelmente vai ter desconto de nota. Então, coloque o cálculo completo mais o resultado da densidade corporal, ok? Questão 2, cálculo completo e resultado do percentual de gordura corporal da Marcela. Utilize a fórmula de Siri. Então, com base na densidade corporal, vocês vão fazer o cálculo agora do percentual de gordura utilizando essa fórmula de Siri que vocês também encontram lá no livro da disciplina. Ó, mais uma vez, cálculo completo e resultado. Questão 3, cálculo completo e resultado da massa gorda e massa isenta de gordura da Marcela. Lá no livro da disciplina, existem algumas fórmulas que vão nos auxiliar, né, a estimar essa massa gorda e também essa massa isenta de gordura, com base em tudo que a gente fez anteriormente, certo? Então, façam a consulta do livro com calma, que vocês vão encontrar essas duas fórmulas e coloquem aqui, cálculo completo e resultado, para cada uma delas. Questão 4. Agora a gente vai fazer o cálculo completo e o resultado da densidade corporal do André, certo? Então, da mesma maneira que a gente procedeu lá para os cálculos da Marcela, a gente vai proceder agora para o cálculo da densidade corporal do André, ó. Veja que a fórmula também é uma fórmula de Jackson, Pollock e Ward, só que fiquem atentos a alguns detalhes, ok? Façam a consulta do livro com atenção antes de responder as questões. Questão 5. Cálculo completo e resultado do percentual de gordura corporal do André. Aqui também, utilize a fórmula de Siri. Então, com base na densidade corporal que a gente encontrou, a gente vai fazer o cálculo do percentual de gordura. E, por fim, cálculo completo e resultado da massa gorda e massa isenta de gordura do André, certo? Cálculo completo e resultado para ambas as variáveis, massa gorda e massa isenta de gordura. E aí a gente encaminha para a última atividade 3, que é a análise da avaliação. A partir das informações das fichas de avaliação, nessa atividade 3, você irá fazer algumas análises e inferências relacionadas a aspectos da saúde da Marcela e do André. Para resolver essa atividade, preencha os campos abaixo com as informações solicitadas, certo? Então, com base nas informações que a gente tem, que a gente já obteve da análise que a gente fez na atividade 2 e também na atividade 1, vamos às questões dessa atividade 3. Primeiro, resultado e diagnóstico do IMC da Marcela. Então, aqui, vocês vão colocar qual que é o IMC da Marcela, né, o valor, e aí o diagnóstico, se ela está com baixo peso, sobrepeso, obesidade, certo? Com base no resultado. Questão 2, considere a medida da circunferência de cintura da Marcela. Então, a gente vai voltar lá para cima, verificar lá na ficha de avaliação da Marcela, qual que é a circunferência de cintura dela, e aí voltamos lá para verificar o que ele pede. Ele pede o seguinte: de acordo com as informações do livro da disciplina, ela está exposta a maiores riscos à saúde. Então, com base no valor da circunferência de cintura dela, ela está exposta a maiores riscos de saúde, sim ou não? Se sim, por quê? Ou se não, por quê? Certo? Respondam aqui. Questão 3. Considere o percentual de gordura corporal da Marcela. De acordo com a proposta de Reward e Stolarczyk, apresentada no livro da disciplina,
como está classificado o percentual de gordura dela. Então, lá no livro da disciplina, vocês vão encontrar essa proposta, tá, de classificação do percentual de gordura. Ela é um quadro onde vocês vão poder identificar qual que é o percentual que deu da Marcela, e indicar aqui, né, como que ela está sendo classificada a partir do valor que ela apresentou. Questão 4, daí a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente fez para a Marcela, agora para o André. Ó, resultado diagnóstico do IMC do André. Questão 5, considere a medida de circunferência, ah, perdão, considere a medida da circunferência de cintura do André e, de acordo com as informações do livro da disciplina, ele está exposto a maiores riscos à saúde. Por quê? E a última questão do mapa, considere o percentual de gordura do André de acordo com a proposta de Lohmann, Cooper e Going, apresentada no livro da disciplina, como está classificado o percentual de gordura dele, ok? Então, como vocês puderam observar, ela é uma atividade extensa, mas ela não é muito difícil, ela só é um pouco trabalhosa. Então, prestem atenção em todos os cálculos que vocês vão fazer, em todas as respostas que vocês vão dar, ok? Diante de dúvidas, já sabem, entre em contato com o professor mediador de vocês. No mais, desejo a vocês bons estudos, uma boa atividade e a gente se vê numa próxima. Até mais!